Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara, está no ar mais um Dica do Especialista. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os prejuízos que a exposição, o excesso de exposição ao uso de telas pode causar e vamos trazer dicas de como tirar o seu pequeno da frente da TV, do tablet e do celular. E para isso, hoje a gente recebe aqui a psicóloga Gabriela Vargas. Seja bem-vinda, Gabriela. Gabriela, o excesso do uso de eletrônicos é uma realidade da sociedade atual que a gente vive e acho que isso cada vez está começando mais cedo, né? Sem dúvida, Marcela. Se a gente pensar até alguns anos atrás, o que a gente tinha de entretenimento nesse sentido dentro das casas eram as TVs e os rádios, né? Então as pessoas tinham, por exemplo, um horário específico, todo mundo se juntava para assistir uma determinada novela ou escutar um determinado programa de rádio. E isso vem mudando, né? Com a chegada do acesso facilitado à internet, dos smartphones, smartwatches. Então as crianças estão cada vez tendo mais acesso a essas tecnologias. Hoje a gente tem pessoas de várias faixas etárias, de vários locais do planeta, né? Todo mundo com acesso à internet e na palma da mão. Então as crianças muito mais cedo acabam tendo uso disso, fazendo uso dos tablets, dos smartphones, podendo acessar os streamers, né? Cada vez mais cedo elas vão tendo esse acesso e vão se familiarizando com isso também. Então a gente vê que isso vai mudando assim a sociedade de um jeito individual para cada criança, mas também num âmbito social mais global, né? Então a nossa forma de se comunicar, de se relacionar, tudo isso vem sendo, sem dúvida, impactado pelo acesso à internet, né? Eu acredito que isso tenha se acentuado muito com o advento da pandemia, né? Sem dúvida. A pandemia a gente precisou modificar, por exemplo, a forma da educação. Então as crianças que tinham, né, a educação presencial nas escolas, ficavam lá 4, 8 horas por dia, né, com o professor, ele passou a precisar ter esse acesso pela internet, né? Nós adultos, as graduações, também. Os cursos, trabalhos, o trabalho remoto né, também, tudo né? precisou ir para o remoto, mas as crianças especificamente precisaram usar dessa ferramenta. E ao longo do tempo isso foi sendo inserido no dia a dia da criança, eu acho que de uma forma mais presente, né? Então, aquilo que era só usado no momento que chegava da escola e que a criança ia assistir um desenho, ia ver um vídeo no YouTube, passou a ser o horário de aula, passou a ser às vezes a lição de casa e o entretenimento também. Então isso foi tomando muito tempo da criança e das famílias no geral, né? E a gente entende, né, que a correria, né, do dia a dia dos pais acabou fazendo com que essas telas se tornassem, né, as novas babás, não é verdade? Mas é importante a gente saber que existem várias ressalvas quanto a isso, não é verdade? Exato. A gente vem, acho que o meio acadêmico vem dialogando um pouco sobre isso, né, de como a tecnologia vem sendo usada mesmo como uma segunda rede de apoio para as famílias. Então a gente tem essa questão do tempo que os pais trabalham, das atividades domésticas, das mães solos, por exemplo, sem rede de apoio, e que muitas vezes a tela é uma rede de apoio rápida, fácil, que está ali ao acesso da mão de qualquer pessoa e que acaba sendo usada, mas a gente tem mesmo essas ressalvas de tempo, de quantidade, né, de idade para cada criança. A Sociedade de Pediatria, por exemplo, ela vai fazer uma recomendação para cada idade. Então, por exemplo, crianças até 2 anos, contato zero com tela. Esse que é o recomendado, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é muito complicado, porque a tela é uma realidade dentro da nossa casa parte, né, e no mundo aí fora, né? Então a criança vai ter acesso à tela em casa, na escola, se ela for no shopping tem tela, se ela for num playground tem tela, se ela for na casa do amigo, às vezes no carro tem tela. Então isso é um desafio para as famílias, né? Por exemplo, até 2 anos, 0 telas. E por que 0 telas, né? Por quê? Porque a gente entende, por exemplo, que os primeiros 1000 dias da criança são, assim, o período de ouro do desenvolvimento cognitivo. Então essas crianças, só para dar um exemplo, elas vão ter 1000 conexões neuronais a cada 1 segundo. É muita coisa. É muita coisa comparado com um adulto, do quanto que uma criança se desenvolve nesses primeiros 1000 dias. E aí por isso que é recomendado nada de tela, para que não esteja nenhuma interferência, né? Para que nada saia errado, vamos dizer assim, não tenha um agente externo para dificultar esse desenvolvimento que é tão importante nesse momento. Então por isso, 0 telas. E aí, dos 2 até um pouquinho mais, até uns 5 anos, se recomenda no máximo 1 hora de tela para cada criança.
é o máximo indicado para que essa criança não tenha nenhum prejuízo. Isso fracionado, assim, pode assistir 20 minutinhos de manhã, aí soma mais 20 minutinhos da tarde. Pode. É 1 hora, assim, no total, uma hora por dia. Isso, exatamente. E no máximo, né? Contando que esse é o valor do topo, assim, que também não é legal que essa criança veja 1 hora todos os dias, por exemplo, né? E aí, dos 6 aos 10 anos, a gente tem indicação de, no máximo, 2 horas, né? É o que vai se indicar ali os especialistas também. É muito diferente da realidade, né? Sim. A gente sabe que as crianças acabam ficando muito mais. A gente tem observações de crianças que passam 12, 14 horas nas telas, né? Então, é muito tempo. Né? É muito tempo. É muito tempo e a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Né? E fora que tem algumas outras recomendações com essa questão do tempo. Então, por exemplo, não é indicado que as crianças façam uso da tela durante as refeições, né? Por conta dos transtornos alimentares que isso pode causar. Então, a criança vai comer e ela não está prestando atenção no que ela está comendo, nem o quanto ela está comendo. O gosto, a textura, ela não está percebendo nada, né? Ela está lá olhando a tela, ela está jogando, alguma coisa do tipo, né? Então, não é indicado isso em nenhuma refeição. E também não fazer o uso da tela de 1 a 2 horas antes de dormir, por conta do estímulo, né? O quanto que o nosso cérebro ele fica estimulado através do uso das telas, pela questão coloração, brilho, interatividade, né? Tudo isso traz um excesso de dopamina para o nosso cérebro, que é uma das substâncias do prazer, que o cérebro não consegue dar conta, não consegue regular essa quantidade de dopamina. A criança fica extremamente agitada, não dorme bem. E aí os prejuízos durante o dia a dia e o do desenvolvimento dela vão só crescendo, né? Então, pelo menos até 2 horas antes de dormir, nada de tela é o que é indicado. E a má qualidade do sono, ela pode acarretar em muitos outros problemas, não é verdade? Sim, problemas escolares, de comportamento, de estabilidade de humor, né? Então, a questão do sono é uma das questões primordiais para o desenvolvimento da criança, então ele precisa ser preservado também. Então, por isso que a quantidade de tela também precisa ser retirada aí nesse momento da hora de dormir, né? E o conteúdo? O conteúdo é importante? O conteúdo faz diferença? Assistir uma coisa, consumir um conteúdo, outro? Sem dúvida, né? A questão do conteúdo é uma das coisas que a gente mais se preocupa depois da questão do tempo. Quanto tempo a criança está usando e o que ela está fazendo durante essas horas de tela, né? O que a gente vai indicar é um uso ativo da tela. Então, o uso em que a criança esteja numa atividade própria para a idade dela, que tem a ver, por exemplo, com as atividades escolares que ela esteja fazendo, com as capacidades que ela precisa aprender e elaborar naquela idade, e que ela possa fazer, por exemplo, jogos, quiz, atividades interativas para poder exercitar isso, né, através das telas. O uso que a gente mais se preocupa seria o uso do conteúdo passivo, aquele que a criança está lá só assistindo o videozinho, ela não vai conversar com ninguém sobre aquilo, ela não vai ser... só a visão, Exatamente. A audição. Sem ser questionada, sem precisar pensar, sem precisar responder, né? Então, o conteúdo precisa ser adequado para a idade da criança e, numa prioridade que ele seja ativo, que a criança esteja, de fato, interagindo com aquele conteúdo e não só passivamente assistindo. Então, por isso que é importante, por mais que, como a gente comentou aqui, os pais, os cuidadores tenham uma rotina corrida, é importante estar atento a tudo isso, né? Sim, são dicas que a gente costuma dar para as famílias, né, de estarem conversando com a criança sobre o que elas estão fazendo nas telas. Então, qual é o jogo, do que se trata, como é que você está resolvendo esse problema desse jogo, com quem que você está conversando, qual é o youtuber que você está assistindo, né? Isso é uma das coisas mais importantes também, os pais estarem atentos ali ao conteúdo. E se não tiver essa atenção voltada ao que está sendo visto, ao tempo que a criança está levando ali, uma série de prejuízos podem ser acarretados, né? A gente pode começar falando sobre o que? A gente falou um pouquinho sobre a qualidade do sono, mas tem também o desenvolvimento cognitivo aí envolvido, né? Sim, sem dúvida. A gente vai observar que, por exemplo, as crianças que ficam muito tempo na tela, elas têm dificuldades para escrever à mão, né? Escrever, fazer letra cursiva. E aí a gente pode pensar, mas ela não faz a letra cursiva, mas ela sabe mexer no jogo, ela sabe acessar o YouTube, ela sabe abrir o Spotify e colocar música, mas são capacidades cognitivas muito diferentes, né? Então, por exemplo, a escrita, ela demanda da criança que a criança espere, que a criança faça um movimento
ao mesmo tempo motor e cognitivo, então essa é a letra A, eu preciso lembrar qual é o formato disso, muito diferente dos jogos, que geralmente é recompensa. Eu faço isso, eu recebo algo em troca. Não tem muito do pensar e do fazer isso junto com os movimentos de coordenação motora. Então esse é um dos prejuízos que a gente tem observado nas crianças, né? E o sedentarismo também é um deles, né? Sem dúvida. A gente tem crianças que, pela quantidade de tempo de tela, acabam fazendo menos atividades físicas, ou nenhuma, acabam fazendo nenhuma atividade física. Elas estão ali só movimentando as mãos e o resto do corpo não. Então essa criança acaba ficando mais sedentária, também com as questões alimentares, pela interação com os jogos, né, ela fica muito atenta àquilo, muitas vezes não tem noção do tempo que ela está gastando ali, se não tem esse controle dos pais. E com isso, ela vai ficando muito tempo. Ela pode ter questão tanto do sedentarismo, quanto questão de postura corporal, das habilidades da noção corporal também. São crianças que correm menos, pulam menos. E tudo isso também desenvolve habilidades que são usadas na vida adulta. Então a gente precisa ter uma noção, por exemplo, espacial para poder dirigir um carro, dirigir uma moto. Claro. E são crianças que não estão desenvolvendo essas habilidades. Claro que a gente está falando de horas e horas de uso, a gente não está falando de um uso moderado, mas que trazem esses prejuízos, sim. E no próximo bloco, a especialista nos fala um pouco mais sobre os danos que o excesso de exposição às telas pode causar ao desenvolvimento cognitivo. Não sai daí. Estamos de volta com o Dica do Especialista, hoje falando sobre o uso excessivo de telas pelas nossas crianças e adolescentes. E a gente continua falando sobre os prejuízos na capacidade cognitiva. Não é verdade, Gabriela? Isso mesmo, né? Eu acho que um outro prejuízo importante e significativo que a gente tem observado nas crianças é a questão da fala. Então, são crianças que estão falando cada vez mais tarde, né? Ou crianças que já têm atraso de fala e estão tendo mais dificuldade para poder ter avanços nessa fala. E por que a gente percebe isso, né? Porque as crianças são menos estimuladas. Quando a gente está no mundo real conversando, eu olho para você, eu escuto seu tom de voz, eu te pergunto por que você não me respondeu. E na tela a gente não tem isso, né? Muitas vezes na tela o vídeo tá lá, sendo passado, o youtuber, por exemplo, tá lá falando, passando o conteúdo dele e a criança tá assistindo. Tem alguns vídeos que até tem um timezinho para a criança poder responder alguma pergunta. Se ela não responde também, o vídeo segue, muito diferente da vida real. Então essa criança é menos estimulada a poder verbalizar o que ela quer, né? A vida real tem essa convocação para que a gente possa falar. E a vida virtual não, ou a gente escreve ou a gente está lá escutando, jogando, sem precisar verbalizar tanto quanto na vida real, sem essa convocação. Então por isso que a gente tem observado esses atrasos, tanto para aquelas crianças que não tinham nenhum problema de fala, mas estão sendo menos estimuladas, quanto para aquelas que já tinham algum problema e aí estão demorando um pouquinho mais para conseguirem esses avanços. E além da capacidade cognitiva, as crianças podem ser afetadas também na socialização, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Por esse mesmo motivo, pela questão de não ter a convocação no mundo virtual, né? A gente tem uma questão hoje que acontece de, por exemplo, eu não gostei do que você falou na rede, eu te bloqueio, eu te silencio, eu excluo você das minhas redes. Acabou, aquilo ali se encerrou ali a partir desse movimento. O que é diferente na vida real. Exatamente. Eu não gosto de você e a gente vai ser colega de sala, né? A gente vai sentar uma do lado da outra e a gente vai precisar lidar com isso. Talvez a gente vai precisar falar sobre isso. Exatamente, né? E as crianças têm sido menos convocadas com isso por conta, a própria inteligência artificial vai colocando um pouco disso, de colocando um nicho para cada criança. Então, se você gosta de um tipo de música, o próximo vídeo tem a ver com aquela música que você gosta. Você vai sendo menos contrariado nas redes e isso vai impactando, sem dúvida, nos relacionamentos sociais, que não são assim, né? Eles são cheios de desencontros e que essas crianças vão se deparar com essa dificuldade na hora da vida ali acontecendo, né? Vão ser mais frustradas, vão ter mais indagações e a gente percebe a dificuldade que elas têm para lidar com isso. E tem também a questão da saúde física, né? A gente já viu como isso pode afetar a capacidade cognitiva das nossas crianças, como pode afetar a socialização e também a saúde física.
Sim, a saúde física também sofre alguns impactos pelo excesso do uso. Então, algumas pesquisas vão indicar aumento dos problemas visuais, então crianças com miopia, por exemplo, e outros transtornos visuais que vão sendo diagnosticados pelo uso excessivo de tela. Crianças que não precisariam usar óculos estão passando a precisar usar, né? Uma questão também auditiva. Por quê? Fone de ouvido. Muitas crianças jogam por muitas horas com fones que são abafadores em volumes altíssimos e são crianças que estão falando mais alto, que estão ouvindo menos, né, por conta desse excesso. Então o problema não é usar o fone, o problema é a quantidade de tempo que elas estão usando. E a questão da postura também. São crianças que estão ficando por muito tempo nessa postura aqui ou nessa postura aqui do celular. Isso muito olhando para baixo, né? Exatamente. Então a questão da coluna, né? Tudo isso vem sendo estudado aí, que já está sofrendo alguns impactos, sim. E não só a saúde física, como a saúde mental também pode ser diretamente afetada, né? As pesquisas vão indicar, por exemplo, que as crianças com mais tempo de tela, elas acabam tendo maior predisposição a desenvolver sintomas ansiosos, né? Por conta dessa interatividade que é excessiva, que traz esse conteúdo muito rápido, que muda o tempo inteiro, né? É um conteúdo que você não dá conta de ver todas as fotos, de jogar todos os jogos. E sintomas depressivos também. Por conta do quê? Por conta daquilo que a gente conversou lá atrás da dopamina. A dopamina traz esse excesso de excitação, as imagens são extremamente coloridas, são extremamente interativas. O mundo real não é tão assim. As coisas são um pouco mais devagar, as coisas acontecem numa outra velocidade, as cores aqui não são tão impactantes como na tela. Os estímulos são menores às vezes, exatamente, né? Uma interação aqui entre você, uma interação entre eu e a tela, o estímulo é menor, né? Exatamente, né? E a quantidade também, né? Então, por exemplo, a gente tem um tempo que a gente vai conseguir ficar conversando. A tela, se eu quiser ficar 12 horas ouvindo alguém falar, eu vou conseguir ficar fazendo isso. Então, muitas vezes, quando essas crianças ou adolescentes chegam no mundo real, o que a gente escuta é: ah, isso é chato, isso não tem graça, né? Ah, isso aqui não é divertido. Porque, de fato, os estímulos são bem menores e o cérebro da criança está ali extremamente excitado o tempo inteiro, né? Algumas pesquisas vão comparar essa excitação, a mesma excitação do uso de drogas, por exemplo, né? Então isso é muito sério. Essas crianças, elas chegam no mundo e não têm estímulos, elas ficam ali como quase que deprimidas porque não tem graça o mundo, né? Por isso que a gente se preocupa tanto com esse excesso. É isso aí. Existem muitos pontos para que os pais e cuidadores das crianças fiquem atentos, e um deles, principalmente com as crianças maiores, é você acompanhar o que está sendo visto, e acho que é importante não deixar que as crianças assistam isoladas num quarto fechado, né? Sim, sem dúvida. A gente se preocupa muito disso pela questão do conteúdo, que tipo de conteúdo essa criança vai acessar. Nem todos os pais acabam tendo esse acompanhamento e a criança ali no clicar dos vídeos, ela vai tendo sugestões, ela vai assistindo, vai indo embora. E muitas vezes o conteúdo que se apresenta é um conteúdo inadequado, um conteúdo para maior de 18, que tem acesso à pornografia, à nudez, e que está lá, ao acesso da mão da criança. Então isso de fato é muito importante, os pais estarem ali observando mesmo. E como a gente pode contornar toda essa série de prejuízos, Gabriela? Acho que existe um jeitinho para cada faixa etária, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pensa, por exemplo, desde a infância, eu acho que isso é uma forma geral. Eu acho que a primeira coisa é os pais estarem conversando, terem essa questão do diálogo com as crianças, do que elas estão assistindo. A criança, por exemplo, ela vai te contar o que ela está assistindo, ela vai querer mostrar como é o jogo, se você mostrar interesse por isso, né? Então é esse acesso junto, tá ali juntinho com a criança, entendendo o que ela está assistindo. Para o adolescente, isso já é diferente, porque o adolescente ele já restringe um pouco os pais, né? Então talvez o pai ir atrás do que está na moda para o adolescente, para de repente ele saber um pouco, ter um pouco de conteúdo para dialogar com aquele adolescente. Porque o diálogo é diferente da criança. A criança não espera que o pai saiba nada, ela quer contar. O adolescente não, ele fala, esse aí não sabe de nada, não sabe nem do que eu estou falando. Então os pais precisam já ter esse conteúdo prévio. Então tem essa diferença, sim. Então, mais importante do que tirar, eliminar o acesso, é ficar atento e fazer trocas, não é verdade? Exatamente. A gente pensa, por exemplo, com a criança,
Existem muitas formas da gente conseguir diminuir esse uso, porque para a maioria delas a tela já está inserida, então zerar esse uso para as famílias é muito difícil. Né? Então a gente pensa assim, o que dá para fazer para que esse uso seja diminuído? Então a gente tem algumas dicas de, por exemplo, horário de refeição. Às vezes a criança está lá fazendo uma refeição, mas está com a tela. Então a dica que a gente dá é que cada atividade seja feita por vez, que a criança não faça mais de uma atividade. Então se está comendo, é comendo. Se está tomando banho, é tomando banho. Né? Se está arrumando o quarto, é arrumando o quarto. Só com isso, vocês já vão ver que vai diminuir um tempo de tela. Né? A outra questão é, essa criança precisa se exercitar, ela precisa fazer alguma atividade física, seja fora de casa, ela vai fazer um judô, vai fazer uma natação, seja dentro de casa. Coloca a criança para andar de bicicleta, para pular corda, né? São atividades físicas que também vão tirar um pouquinho a criança da tela. Então isso é muito importante, isso também diminui o tempo de tela. E são atividades que às vezes a criança pequenininha consegue fazer. Colocar água pro pet, regar a plantinha, pegar o sapatinho dela e colocar na sapateira. São atividades que ela já começa a fazer na infância, que vai ajudar na rotina da casa e que também vai diminuir o uso de tela. E que vai ajudar na adolescência, porque quando a gente atende adolescente, a gente escuta, né? Mas ele não faz nada em casa. Não quer ajudar, não quer arrumar as coisas dele. Exatamente, mas nunca fez. Quando era criança não fazia. E aí na adolescência não vai começar a fazer, né? Então, essa é uma dica que ajuda para as duas coisas aí. Tanto para a diminuição da tela, quanto para a vida adolescente dessa criança lá na frente. A gente sabe que não é fácil, como a gente já comentou aqui, a nossa vida é cada dia mais corrida, mas é importante que a gente, que os pais, cuidadores, tenham essa dedicação, essa atenção. Sem dúvida, Marcela, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter empatia, tanto com os pais quanto com as crianças, né? A gente sabe que os pais têm uma rotina hoje muito mais corrida, as mulheres trabalham, não estão mais em casa, geralmente, né, a maior parte do tempo para cuidar das crianças. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. As crianças, por sua vez, já estão inseridas no mundo da tela, então ter essa ideia de que isso precisa ser feito de um jeito tranquilo para todo mundo, do que é possível para cada família, se adequando a cada realidade, mas a gente não pode esquecer de olhar para isso. Isso é uma demanda das crianças e uma demanda que, se não for olhada com cuidado, vai trazer prejuízos para a vida dela futura, na vida adolescente, na vida adulta e para a vida da sociedade no geral. A gente está observando já uma sociedade mais ansiosa, mais depressiva, mais urgente, e que isso pode ser cuidado na infância, né? Então, filhos demandam tempo. A gente se dedica ao trabalho, a gente se dedica a N coisas da nossa vida, e os nossos filhos também vão demandar esse tempo da gente. Eu acho que é isso. Tá ótimo, Gabriela. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso Dica do Especialista. Eu que agradeço. E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Essa e outras reportagens estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Até a próxima.